Oi, gente, como vocês estão? Estou aqui para gravar mais um vídeo e dessa vez vou responder algumas perguntas de seguidores. Nos vídeos passados eu trouxe alguns relatos contando, algumas experiências que as seguidoras compartilharam comigo, mas dessa vez eu vou responder algumas perguntas mais curtinhas para conversar aqui com vocês, ainda com o tema relacionamento. Então, eu vou lendo aqui as perguntas e comentando aqui com vocês, a minha opinião, a minha resposta. Como vocês já sabem, eu sou formada em psicologia, mas eu não estou aqui como uma profissional atendendo uma paciente. Mas eu quero usar os meus conhecimentos, a minha experiência no trabalho, para falar sobre esse tema que eu acho super interessante, que é relacionamento amoroso. Então vamos para a primeira pergunta. É verdade que toda pessoa ciumenta é assim porque trai? E aí, qual a opinião de vocês sobre isso? Eu diria que em alguns casos isso pode acontecer, a pessoa pode ter esses comportamentos, de flertar, de trair, e aí acaba ficando com medo que o parceiro ou a parceira tenha as mesmas atitudes, então acaba desenvolvendo esse ciúme, como uma forma de controlar o comportamento do outro, para evitar que a pessoa tenha ali o mesmo comportamento que a pessoa ciumenta está tendo, mas não é um padrão de funcionamento de toda pessoa ciumenta. Muitas vezes a pessoa pode sentir ciúme por questões de comportamento mesmo ali do parceiro ou da parceira, que tem ali alguma atitude que gera essa insegurança. Às vezes também, é uma questão de insegurança que surgiu por conta de outros relacionamentos. Às vezes a pessoa já passou por alguma traição no passado, já passou por algum problema em relações anteriores, isso acaba gerando insegurança. E insegurança ela também pode ter raízes ali na infância, na adolescência, porque conviveu muito, por exemplo, com pais que um traiu o outro, ou teve referências bem negativas durante o desenvolvimento de relacionamentos de outras pessoas, tanto dos pais, cuidadores, avós, tios, enfim, referências assim que podem ter construído, crenças em relação a essa questão que pode gerar no futuro, não que a pessoa desenvolva esses comportamentos e esse sentimento, de ciúmes, mas não quer dizer que toda pessoa que sente ciúmes tem essa raiz, O problema seja que a pessoa tem comportamentos inadequados de flertar, de trair e acaba, tendo isso como uma forma de se precaver para que o outro não faça o mesmo. Então, sim, pode ser que a pessoa, de fato, tenha esses comportamentos por conta disso, mas também pode ser por várias outras questões. O ciúme é uma emoção muito complexa, então não dá pra gente colocar assim, que todo mundo se encaixa dentro dessa caixinha, porque não é bem assim. E agora vamos para a segunda pergunta, que é a seguinte: uma pessoa tóxica pode mudar? Então, é interessante a gente entender que ter comportamentos tóxicos é algo que qualquer pessoa pode ter em algum momento da vida. Seja motivada, ali por um ciúme, uma insegurança, uma baixa autoestima. Então, um relacionamento com comportamentos tóxicos não é a mesma coisa que um relacionamento abusivo. Tem essa diferença, porque no relacionamento abusivo a gente vai ter uma questão ali, de diferença de poder, uma dificuldade, da outra pessoa conseguir sair, vai ter uma violência, uma situação assim um pouco mais complexa. Então, qualquer pessoa, pode acabar tendo comportamentos que a gente considera, que são um pouco problemáticos na relação, e a pessoa pode sim vir a mudar, Não quer dizer que por você ter um comportamento hoje ali motivado por uma insegurança, porque você tá com baixa autoestima, não significa que a pessoa ali vai ser daquele jeito para sempre, que não tem saída. A pessoa pode sim buscar ajuda, tanto no relacionamento, como ajuda profissional, para reconhecer o que é que está ali fazendo de errado, o que é que está motivando aquele comportamento e tentar mudar. Então, talvez, a pessoa já tenha tido algum comportamento ali de ciúme, como, por exemplo, vigiar a rede social, que não é uma coisa muito legal, não é um comportamento saudável, mas a pessoa pode desenvolver mais segurança, mais confiança dentro da relação e mudar esses comportamentos.
mas depende muito se a pessoa consegue reconhecer que está tendo um comportamento, né, problemático, um comportamento que traz sofrimento, e se a pessoa está disposta realmente a mudar. A gente tem que ter essa consciência de que não conseguimos mudar o outro, a gente consegue mudar a si mesmo, a gente consegue conversar com a outra pessoa, expor o que a gente está sentindo, mas a gente não tem esse controle, né, de conseguir mudar o comportamento da outra pessoa. Então é preciso analisar, né, a situação como um todo e ver se realmente a pessoa está disposta a buscar ajuda, está disposta a se esforçar para mudar esses comportamentos. E a terceira pergunta é o seguinte: como identificar love bomb? Vocês já ouviram falar nesse termo? É algo que eu vejo assim sendo falado bastante, né, em rede social, mas eu vou explicar aqui rapidinho, né, para vocês o que seria esse love bomb. Sabe quando você conhece uma pessoa que ela chega assim de uma forma muito intensa, enchendo você, né, de elogios, de presente, tem aquelas declarações de amor, vocês mal começaram a conversar e a pessoa já está fazendo planejamentos para o futuro, pensando em casamento, filhos, e aí não, às vezes não chega nem a pedir, né, em namoro, ou então pede muito rápido, mas às vezes nem pede, mas já te apresenta para um amigo, um conhecido, como namorado, como namorada, aquela pessoa intensa demais em demonstrar esse afeto, uma coisa muito exagerada, sabe, que sai do normal, porque não deu tempo realmente construir alguma coisa, porque vocês mal se conhecem, e geralmente, né, esse comportamento ele vem com uma motivação de manipular, de conquistar rapidamente, né, a outra pessoa para envolvê-la, criar esse afeto, torná-la dependente desse afeto e depois, né, geralmente vem com um afastamento abrupto, um ghosting, a pessoa de repente some da sua vida, de repente fala que não é aquilo que ela queria, às vezes nem dá uma justificativa, né, só desaparece mesmo, e você fica ali, né, perdida, sem saber o que está acontecendo. Então, o love bomb seria esse afeto exagerado, que é desproporcional e depois a pessoa retira isso de uma forma muito abrupta e deixa a pessoa ali, né, que foi vítima dessa situação, muito envolvida emocionalmente e com dificuldade de desapegar. Então, como identificar, né, se você está passando por isso? Então, como eu falei, né, geralmente a pessoa, vocês mal se conhecem, a pessoa é muito intensa, ela tem alguns comportamentos exagerados, você sente ali, você percebe que a pessoa está passando um pouco dos limites, sabe? Às vezes justifica ali que é um certo cuidado, mas já está começando ali a demonstrar algum tipo de controle sobre o seu comportamento. Geralmente acontece bastante, né, quando você conhece alguém, nesse iniciozinho, que a pessoa vai ali e demonstra aquele afeto mesmo, sabe, bem fora do normal, parece que a pessoa é completamente ali, perfeita, maravilhosa, você talvez nunca se sentiu tão amada, tão valorizada, tão bonita, tão incrível, e a outra pessoa faz você se sentir assim. Então, é preciso, né, trazer um pouco de racionalidade quando a gente está no meio, né, de um love bomb, para que a gente entenda. Faz sentido que uma pessoa que eu conheci há 1, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, esteja tão apaixonada assim por mim, me ame tanto dessa forma? Será que faz sentido com tão pouco tempo de relacionamento? Já tá planejando ter filhos, já tá ali escolhendo o nome das crianças, já tá falando em casamento, já tá enchendo de presentes, já tá enchendo de elogios, quando vocês mal se conhecem. Então, é uma relação que acaba sendo superficial, porque não tem aquele conhecimento realmente, né, entre vocês dois, vocês não sabem muito um do outro, mas a pessoa já te carrega ali daquele afeto fora do normal. Então, traz um pouco de racionalidade para avaliar. Será que isso aqui faz sentido realmente pelo tempo de relação que a gente está tendo? Ou será que isso daqui está fugindo do normal, está exagerado, está fora do comum? Então, esse é um jeito de perceber se você está passando por love bombing. E a próxima pergunta é a seguinte: como parar de me comparar com outras pessoas? Vocês costumam fazer isso? Costumam se comparar com pessoas da sua convivência ou em redes sociais? Geralmente as comparações elas são bem justas, porque você vai se comparar com pessoas que vieram de lugares diferentes, que têm culturas diferentes, que tiveram trajetórias completamente diferentes de vocês, idades diferentes, então acaba, né, que você vê ali a outra pessoa conquistando alguma coisa que você não tem,
tendo uma aparência que você não tem, e aí isso gera uma certa insegurança. Então, ter consciência de que normalmente as comparações elas são injustas é um primeiro passo para a gente parar de fazer isso. É importante a gente entender também, né, que principalmente nas redes sociais as pessoas elas mostram apenas um recorte da vida. Ninguém, assim, não ninguém, mas a grande maioria das pessoas elas não mostram os perrengues que elas passam no dia a dia. Elas vão mostrar apenas ali um ângulo, um recorte, um momento da vida delas, mesmo para quem compartilha as dificuldades, não necessariamente está mostrando tudo. Não necessariamente vai mostrar só o lado ruim das coisas. Então, é importante que a gente tenha essa ciência. Não é porque a vida da outra pessoa parece perfeita, ou porque a outra pessoa parece que tem mais facilidade de superar os obstáculos, que isso é real. Porque ali a pessoa pode estar só mostrando um ângulo da vida dela e não o todo, que a gente não vai ter acesso, a gente não vai conseguir ver esse todo. É importante também trabalhar a sua autoestima. Qual é o conceito que você tem de você mesmo? O que é que você costuma comparar, né? São as conquistas, é a aparência da outra pessoa. Você precisa ter uma ideia do que você, da pessoa que você é, de quem você gostaria de ser e que caminho você tem que seguir para alcançar isso. Você pode até usar as outras pessoas de inspiração, de olhar para ali, né, a tal pessoa ali trabalha na mesma área que eu, então eu vou me inspirar nela. Eu tô vendo que ela conseguiu alcançar isso, isso e isso, são coisas que eu também gostaria de fazer. E aí você pode se inspirar na pessoa para isso, mas não necessariamente, né, ficar comparando, ah, ela conseguiu isso e eu não consegui. Ah, ela tem tal idade, já tem tal coisa, já conquistou tal coisa, e eu tô com a idade próxima, parecida, e ainda não consegui alcançar as mesmas coisas. Então não vai muito por esse caminho, tá? Você pode usar as pessoas de inspiração, mas evita fazer esse tipo de comparativo. Entende que a outra pessoa, ela é uma pessoa diferente, ela teve oportunidades diferentes de você, uma vida diferente da sua, então não tem como duas pessoas completamente diferentes alcançarem as mesmas coisas no mesmo tempo. Isso é impossível. Então, olha para você mesma, vê quem você gostaria de ser e busca trabalhar em cima disso. O que é que você precisa fazer para alcançar aquilo que você quer, dentro da sua trajetória, dentro das suas possibilidades, sem olhar para a vida do outro, né, e tomar aquilo como a única referência possível. Você precisa olhar para você e ver quais são as suas possibilidades. E eu vou responder só mais uma perguntinha para o vídeo não ficar muito longo, porque, como vocês sabem, né, eu falo demais. Então, a pergunta é a seguinte: como saber se é a pessoa certa? Isso é uma dúvida bem comum, né? Quando a gente conhece alguém, quando a gente se interessa, começa um relacionamento. Como saber se a gente está começando ali com uma pessoa que vale a pena investir? E a resposta é que não tem necessariamente, né, como ter certeza sobre isso. É algo muito subjetivo, mas eu vou dar aqui alguns direcionamentos que podem ajudar. A gente primeiro precisa ter um tempo para conhecer a outra pessoa, então evita entrar em relacionamentos de uma forma muito intensa, muito profunda, logo de cara, sabe? Deixa um passinho ali para trás para que você consiga ir analisando o comportamento da outra pessoa. Porque quando a gente começa um relacionamento, geralmente, né, a gente tá ali naquela fase da paixão, e a paixão é como se a gente colocasse um óculos que vai influenciar a forma como a gente vê a outra pessoa, que às vezes distorce da realidade. Isso é o normal da paixão. A gente vai enxergar o outro como perfeito, vai querer justificar alguns comportamentos que são sinaizinhos de alerta, né? Mas que a gente acaba ignorando por conta dessa emoção que é tão intensa, né? Por conta desse óculos da paixão que influencia a forma como a gente vê outra pessoa. Então é bom trazer um pouco de racionalidade. E antes, né, de se envolver com alguém, é interessante que você já tenha, por exemplo, seus valores definidos, o que você gostaria para um relacionamento, o que você considera que seja um relacionamento saudável. Quais são os objetivos que você tem a longo prazo, não de forma rígida, mas para você ter uma ideia, porque às vezes você conhece alguém que não se encaixa em algum valor muito essencial seu e ainda assim você insiste no relacionamento e tem grande chance, né, de acabar não dando certo por conta disso. Então, tenha em mente ali os seus valores, seus objetivos, o que você valoriza numa pessoa, a forma como você gostaria de ser tratada e busca conhecer outra pessoa. Não foca só
no que a pessoa fala, mas sim nas atitudes dela. Não adianta a pessoa dizer, eu te amo, você é a mulher da minha vida, você é o homem da minha vida, e no fim a pessoa tem atitudes que demonstram justamente o contrário, que você não é importante, que você não é prioridade, que a pessoa não te valoriza. Então não foca só, né, no que a pessoa está falando, foca no comportamento, nas atitudes. E tenta trazer, né, essa racionalidade para que você avalie as coisas, tirando um pouquinho ali, né, esse óculos da paixão e tentando ver a realidade. Dá um tempo para vocês se conhecerem de uma forma mais profunda, criar uma conexão mais genuína e não se apega tanto, né, só a química, a atração. Não que não seja importante, né, a gente se sentir atraída pela pessoa, isso é um elemento muito importante, mas não é a única coisa que sustenta um relacionamento. Não é porque aquela pessoa te atrai, que vocês têm ali uma química muito grande, na verdade isso é até um sinalzinho de alerta, mas tenta ver, né, para além disso. Tenta construir um relacionamento com calma, com paciência, para que vocês se conheçam, para que você não seja só levada ali, né, pela atração, pela paixão e acabe se envolvendo com alguém que não vai dar muito certo com você. Então, é isso. Preciso dizer que eu tô amando gravar vídeos assim, respondendo relatos, perguntas, trazendo as minhas opiniões. E me contem aqui, né, o que vocês estão achando desse formato, se vocês estão gostando. Deixe aqui também, né, o seu like, se inscreve no canal. E caso, né, você que está assistindo queira compartilhar o seu relato para ser respondido, comentado aqui no YouTube, eu vou deixar aqui o meu e-mail, ingridmariapc@gmail.com. Vou deixar aqui na tela e na descrição do vídeo também. Lembrando, né, que é tudo anônimo, você não precisa se identificar, não vai ter nenhuma informação pessoal sua divulgada aqui. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.